Em nome de Jesus, agora pegue a palavra de Deus. Por favor, pegue a palavra de Deus e abra no livro de Gênesis, capítulo 14. Nós vamos ler os versículos 11 e 12. Livro de Gênesis, capítulo 14, versículos 11 e 12. Encontrou? Tem alguém perto de você sem a palavra de Deus? Divida com ela a leitura. Está escrito o seguinte: e tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e a sua fazenda, e foram-se. Amém? Triste isso. Tudo foi tomado, bens e famílias, inclusive uma família especial que estava lá, também foi tomada. Perderam todos os bens, e esses dois versículos que eu li para você dizem, esses dois versículos dizem que os roubadores e os saqueadores foram-se. Foram-se. Foram-se com tudo. Amém? Então eu vou reler aqui outra vez para você entender o que está acontecendo. E os roubadores e os saqueadores tomaram toda a fazenda, quer dizer, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento, até a comida, gente. E foram-se. Também tomaram a Ló, Ló era sobrinho de Abrão, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão. Mexeram com a pessoa errada. Filho do irmão de Abrão. E a sua fazenda, quer dizer, os seus bens. E foram-se. Levaram tudo, tudo. Levaram bens, levaram mantimento e levaram familiares. Eu vou reler aqui este versículo, apenas o 12. E cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida repete em seguida. Vamos lá. Também. Bem alto, também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e a sua fazenda, e foram-se, foram embora. Para você ter uma ideia, isso aconteceu ali ao sul de Israel. Sabe aonde que Abrão vai lutar com eles para resgatar tudo que foi roubado? Tudo que foi saqueado? Ao sul de Damasco, lá na Síria. Coisa de 450 quilômetros, quase 500 quilômetros para cima. E Abrão não tinha carro, nem tanque de guerra, não tinha nada. Ele vai atrás. Você tem que ir atrás. Enfrentar a distância que for. Porque se mexeram com alguma coisa da sua família, ou com algum dos seus bens, ou com a sua própria vida, mexeram com a pessoa errada também. Se mexeram em qualquer coisa que seja um fio de cabelo teu, mexeram com a pessoa errada. Hoje a palavra que você vai ouvir é essa. Hoje você vai recuperar pela fé tudo aquilo que os roubadores e os saqueadores tomaram de você, da sua família e dos seus bens. Quem crê, levante a mão. Então dê a melhor salva de palmas para esta palavra. Vamos aplaudir, 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 abrir a boca e glorificar. E todos que estão à distância acompanhando, seja pelo rádio ou pela TV, juntem-se a nós aqui em São Paulo. Dá glória, glória, aplaude, aplaude e glorifica o nome do teu restituidor. Se mexeram com você ou com a sua família, mexeram com a pessoa errada. Aplaude e dá glória. Pai querido e Deus amado,
A tua palavra foi aberta. Agora ela vai ser pregada. E ela tem que produzir resultados. E a tua palavra vai ser enviada. E eu sei que ela nunca volta vazia. Então fale com cada vida aqui presente. E fale com quem está ouvindo à distância. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Podem se assentar, por favor. Abraão estava na terra santa, terra prometida por Deus. Dentro da terra santa, tinha duas sedes terríveis, onde o pecado habitava largamente. Um pecado tão largo e tão alto que chegou até ao céu e incomodou Deus. Sodoma e Gomorra receberão a justa recompensa. Mas, na época de Abrão, estas duas cidades pecadoras e impenitentes estavam lá. E Ló, sobrinho de Abrão, quando se separou do tio, resolveu habitar aquelas duas cidades e colocar as suas tendas até ali, porque os pastos eram verdejantes, ele tinha muito gado, e a terra onde o tio dele estava era só pedra e cascalho. E Ló resolveu andar por vista e não pela fé. O tio dele, Abrão, ficou na terra prometida. E Deus falou, pode olhar em volta, Abrão. Agora que o teu sobrinho já foi embora, todo lugar que você pisar com a planta do teu pé será teu. Até onde a tua vista alcança, pode tomar posse. E Abrão olhava em volta, o que ele via? Pedra e cascalho. Enquanto isso, o Ló estava feliz, achando que fez a escolha certa. A vida da gente é assim, é feita de decisões, de escolhas. Às vezes a gente faz escolhas desastrosas e pensa que está fazendo uma boa escolha. Ló nem imaginava a má escolha que fez quando decidiu viver só por aquilo que via e não por aquilo que Deus prometia. Já Abrão resolveu viver não por aquilo que ele via, mas por aquilo que Deus prometia. E Abraão vai continuar seguindo o seu caminho de fé e Ló vai seguir o seu caminho cada vez mais carnal. E ele tinha duas filhas, inclusive vai comprometer as duas moças com dois rapazes pecadores de Sodoma. Ló tinha boa formação, dada pela família, especialmente pelo seu tio Abrão, que era um homem de Deus, um grande profeta. Ló tinha uma boa estrutura espiritual. Ele achou que poderia tranquilamente viver em Sodoma e não se contaminar com o pecado. E é aí que muita gente que brinca com o pecado e se aproxima do pecado e convive com o pecado, acaba se tornando cada vez mais carnal. Ló foi entrando num processo sem volta, porque ele não tinha pessoas espirituais do nível de Abrão para servirem de modelo. Ele só tinha pecadores, ricos, poderosos como modelo. Somente ímpios. Então, ele começa a imitar o estilo de vida daqueles ímpios. Às vezes a pessoa acha que tal pecador é bem sucedido e não tem problema fazer as coisas que a pessoa faz, porque afinal de contas ela está se dando bem. E a pessoa não percebe que ela está entrando num caminho sem volta, que ela está flertando com o pecado, está se enredando, sendo enlaçada por Satanás. Um dia virá a cobrança da fatura. E a cobrança será muito cara. Foi o que aconteceu com Ló. Abrão é um homem espiritual, ele vive pela fé. Ele adora Deus. Ele não tem muitas perspectivas terrenas, mas ele tem muitas, infinitas perspectivas espirituais. As coisas que Deus promete para Abraão só podem ser alcançadas pela fé.
E Abrão resolve buscar tudo isso pela fé. Abrão fez a escolha correta. Tanto que brevemente Ló desaparecerá da história bíblica e a descendência que ele deixará será uma descendência inimiga de Israel. Uma descendência gerada pelos maus costumes de Sodoma e Gomorra, porque Ló terá filhos com as próprias filhas. Então, a vida de Ló está indo para um desastre sem volta e ele não conseguirá dar a volta por cima. Ele é protegido por Deus não por causa dele mesmo, mas por causa do seu tio Abrão. E porque Deus amava muito Abrão. E Deus sabia o quanto que Abrão amava o Ló, apesar do Ló ter se desviado dessa maneira. E Abrão, eu tenho certeza, ele ora constantemente pelo seu sobrinho, sabendo os perigos que aquele moço corria, porque Ló era para Abrão como se fosse um filho, o filho que Abrão ainda não tinha. Por isso que Abrão se preocupava e orava, intercedia, e Ló vai viver uma proteção imerecida por causa da comunhão que o seu tio Abrão conserva com Deus. Algum tempo depois, em que Ló já estava totalmente engalfinhado pelos costumes pagãos de Sodoma e Gomorra, tendo já dado as duas filhas em noivado para dois ímpios de famílias ímpias, estando totalmente enredado, acontece uma guerra. 4 reis, inclusive um deles, o mais poderoso dos 4, já tinha conquistado uma vasta área, graças ao seu grande exército, e não bastasse o poder daquele rei, chamado Kedorlaomer, não bastasse o poder daquele rei, ele ainda chamou mais 3 reis para fazerem guerra juntos contra 5 reis, e inclusive entre aqueles 5 reis estão os reis de Sodoma e Gomorra. E os 4 reis avançam sobre Sodoma e Gomorra e fazem a guerra. Veja, é uma guerra de 9 reis poderosos. 4 reis contra 5 reis. E os 4 reis prevalecem e conquistam especialmente o rei de Sodoma e o rei de Gomorra e tudo que eles têm. Então, naquela casa onde Ló morava, tudo que ele tinha juntado durante anos foi perdido. Tudo que ele possuía foi levado. Ele perdeu todos os bens de uma vez só. Vieram os roubadores e os saqueadores e levaram tudo. Todos os bens dele que ele juntou durante anos. Todo o trabalho perdido por má escolha feita anos antes. Além dos bens, ele perdeu a família, porque a esposa e as 2 filhas foram levadas pelos roubadores e saqueadores. Ló perdeu tudo de uma vez só. Mas Ló é sobrinho de Abrão. Abrão o tempo todo está intercedendo pelo sobrinho como se fosse seu filho. Alguém que escapou de Sodoma, corre e vai até onde está Abrão para dar a notícia, dizendo: o teu sobrinho Ló, juntamente com a esposa e as 2 filhas, e todos os bens que eles tinham, e até os mantimentos, foram saqueados, roubados, e eles foram levados cativos, perderam até a liberdade, perderam tudo. Perderam tudo. Nada ficou de uma vida de trabalho. Nada ficou de uma vida familiar. Naquele momento, Abrão, que não era rei, Abrão, que não era militar, Abrão, que não era guerreiro, Abrão, que era só um homem temente a Deus. Naquele momento, Abrão disse: eu não posso aceitar isso. Eu não posso aceitar que os roubadores, os saqueadores façam isso e eu não tente nada. Não, eu tenho que libertar o meu sobrinho filho
eu tenho que libertar as minhas sobrinhas netas, eu tenho que libertar a esposa do Ló, eu tenho que trazer de volta todos os bens que foram roubados, eu tenho que vencer esses roubadores e esses saqueadores. E Abrão tinha muita gente a seu serviço, mas ele não vai querer todos os seus empregados. Ele vai querer somente os criados que nasceram na sua casa. Ele tinha 318 criados que nasceram ali, que eram servos de Abrão também, eram criados também, porque eram filhos de criados de Abrão, mas Abrão viu eles nascerem na sua casa. E aqueles que nasceram na sua casa, Abrão sabia que cresceram crendo no Deus de Abrão. Abrão sabia que aqueles 318 que nasceram na sua casa acreditavam no seu mesmo Deus, tinham a mesma fé. Abrão conseguiu passar isso. E Abrão falou, é com esses 318 que eu vou para cima dos roubadores e dos saqueadores. Ele vai com pessoas que pensam igual a ele, que acreditam igual a ele, que têm temor ao mesmo Deus. Por isso que nós estamos fazendo esta campanha de oração aqui na igreja e chamando você, porque você pensa igual a gente. Você é temente a Deus, você é uma pessoa que busca a Deus, você serve a Deus. E eu acredito fortemente que você está aprendendo a viver pela fé. Que você não anda mais segundo a sua própria vista e os seus próprios desejos carnais, mas você tem se esforçado em aprender qual é a verdadeira vontade do Deus de Abraão, o Deus Todo-Poderoso. E você está buscando este Deus. É com pessoas assim como você que nós vamos para a luta. É com pessoas que acreditam na mesma coisa, no mesmo Deus, que acreditam nos mesmos princípios, que nós vamos para cima dos roubadores e dos saqueadores. Nós estamos numa guerra, numa batalha. E eu sei que muita gente da sua família já foi roubada e saqueada. Eu sei que em muitas casas está faltando até mantimento, está faltando liberdade, está faltando paz, está faltando tudo. Mas quem mexeu com você, ou quem mexeu com alguém da sua família, ou quem mexeu com qualquer um dos seus bens, ou quem tenha se atrevido a tocar num fio de cabelo seu, mexeu com a pessoa errada. Porque ainda que você não seja um militar, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. O pequeno Davi também não era militar, também não era soldado, e venceu o gigante, porque era temente a Deus. E eu estou atrevendo agora a dizer pelo Espírito que você também, por ser temente a este Deus, vai vencer os maiores gigantes da tua vida. Você vai colocar para correr todos os teus perseguidores. Você vai trazer de volta tudo que foi roubado, tudo que foi saqueado. Abrão só quis os 318, naquela época o nome dele ainda era Abrão. Ele ainda ia viver muitas promessas, até o seu nome seria mudado logo, logo. Mas por enquanto ele está no princípio da sua caminhada pela fé. Acontece a mesma coisa conosco. Nós estamos aqui na terra vivendo, por mais tempo que a gente tenha de vida cristã, é apenas o começo da caminhada. Somos todos aprendizes. Usamos estes nomes terrenos que nossos pais nos deram, mas quando a gente chegar numa etapa superior, Jesus Cristo disse, ao que vencer, eu darei um novo nome escrito numa pedrinha branca. Esse é o progresso. Quando você progride, quando você cresce espiritualmente, Deus muda o teu nome. Futuramente Deus mudará o nome de Abrão para Abraão. Futuramente Deus mudará o teu nome. Ele disse, é um nome escrito numa pedrinha branca que ninguém sabe, a não ser aquele que o recebe. Então vale a pena continuar vencendo, lutando, vivendo pela fé. Você tem que ver o teu novo nome escrito na pedrinha branca, que você ainda não sabe qual é, mas ver pela fé e viver esperando por aquele grande dia. Assim era a vida de Abrão. Ele vivia pela fé.
Ele acreditava nas promessas de Deus. E ele disse, eu vou para cima com os meus 318. E teve 3 homens que disseram, Abraão, nós somos teus confederados, teus aliados. Queremos te ajudar nessa batalha, então venham comigo. E esses 3 confederados foram também ajudar o Abrão. Era o Manre, o Escol e também o Aner. Foram lá ajudar na guerra. Porque Abrão sabia que aqueles confederados eram pessoas também tementes ao Senhor e não eram pecadores, eram pessoas de Deus. Então Abrão, diz aqui o versículo 14, ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, só os nascidos em sua casa. Abrão não quer lutar tendo mercenários ao lado. Abrão quer lutar com pessoas que nasceram na sua casa. 318, e os perseguiu até Dan, e dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, ó só, e os feriu, e perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Até lá na Síria, gente. Tudo isso aconteceu no sul de Israel. A gente lendo assim rapidamente, parece que foi ali, né? O Abrão foi ali e lutou contra eles. Abrão sabia muito bem que para haver restituição, haver resgate, salvar pessoas, ele teria que perseguir o inimigo até alcançar. E alcançando o inimigo, teria que lutar até vencer. E lutar com estratégia e gente de Deus. E quando que Abrão atacou? À noite. Essa campanha de oração envolve a tua vinda aqui na igreja, se aliando conosco, seja você nascido nesta casa, ou sendo você um confederado ou uma confederada. Essa campanha de oração exige que a gente tenha uma estratégia de Deus e que a gente faça ataques à noite. Por isso que estamos orando toda meia-noite, para dizer, restitui, roubador, saqueador, restitui. Abrão, à noite, atacou, e veja, Abrão não é rei, Abrão não tem exércitos, Abrão não é militar, Abrão não tem um grande número com ele. Abrão, se fosse rei, ele seria um rei que não tem nada, um rei sem terras, porque as terras que ele pensa possuir ainda não estão na sua posse. São apenas promessas. Deus prometeu essa terra que estou dando a ti e aos teus descendentes. São apenas promessas. Se Abrão fosse rei, ele seria um rei sem reino terreno. Se Abrão fosse rei, ele seria um rei sem exército, ele só tem servos. Se Abrão fosse rei, ele teria armas, ele não tem armas nenhuma, que ele tenha cajado, porque ele é pastor. Mas Abrão vai para cima de 4 reis poderosos que já venceram 5 reis com seus exércitos. E Abrão, numa grande desvantagem, numa aparente grande desvantagem, mas ele vai atrás. Ele não quer saber se ele está em desvantagem, que ele é pequenininho, que ele não tem forças. Abrão vai para cima, porque ele não vê as suas possibilidades. Ele vê aquilo que o seu Deus Todo-Poderoso é capaz. Abrão não vê os seus próprios recursos, ele contempla os recursos de Deus, e os recursos de Deus e as armas do Senhor são poderosas e ilimitadas. É com estas armas poderosas de Deus que eu e você vamos vencer todos os roubadores e todos os saqueadores, porque o poder não está em nós, o poder está em Deus. Mas Deus vai usar pessoas fracas como nós para conseguir grandes vitórias. Por mais pequeno que você seja, o teu Deus é muito grande. Você pode ser muito fraco, mas o teu Deus é todo poderoso. Abrão acreditava nisso. Eu não sou nada nem ninguém, mas o meu Deus é. E é em nome do Senhor que eu vou para cima. E alcançou lá pertinho de Damasco os 4 reis e lutou contra eles à noite. E olha só, versículo 16, vamos ler? Tornou a trazer toda a fazenda
E tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. Tudo que os roubadores e os saqueadores tinham levado e já estavam longe, porque se foram, Abrão foi lá onde eles estavam e buscou de volta. Os teus roubadores e saqueadores podem estar longe, te tomaram o que você tinha de mais precioso. Eles podem estar longe até no tempo. Foi há anos atrás. Muitos anos atrás, os meus roubadores e os meus saqueadores levaram o que eu tinha, estão longe no tempo, tudo aconteceu anos e anos atrás, mas nós vamos invadir o tempo e o espaço, porque o Deus que nós servimos está em toda parte ao mesmo tempo, e Ele é o dono do tempo, Ele é aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele é o passado, Ele traz o futuro e Ele atua no presente. Ele pode buscar para você e com você tudo que foi perdido anos atrás e pode trazer o que está no futuro para os dias atuais. Abrão foi sozinho com seus criados e com seus confederados e venceu 4 reis poderosos, inclusive o Quedorlaomer. Vou ler aqui para você, versículo 17. E o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, porque esse Quedorlaomer era o mais poderoso da época. E ele ainda tinha 3 reis com ele. E Abrão venceu todos eles. E o rei de Sodoma foi se encontrar com Abrão no vale de Savé. Vê o final do versículo 17. Que é o vale do quê? Que é o vale do rei. Na minha Bíblia esse rei está com letra maiúscula. É o vale do rei. O vale é lugar de luta, minha gente. O vale é lugar de vitória. Há muitos vales na Bíblia Sagrada, mas nós sempre lutamos no vale do rei. E quando você luta no vale do rei, a vitória é sempre sua. O vale de Savé, que é o vale do rei, do grande rei. E ali no vale do rei, Melquisedeque, versículo 18. Rei de Salém, quer dizer, paz, o rei da paz, rei da justiça. Trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Ali no vale do rei, vem Melquisedeque. O rei de Sodoma também. 2 reis estão indo ao encontro de Abrão. Um é o rei de Sodoma. O outro é o rei de Salém. E o rei de Salém, Melquisedeque, traz pão e vinho, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. O rei de Sodoma era sacerdote do diabo, era sacerdote de Satanás. 2 reis totalmente opostos, totalmente diferentes, com coisas diferentes, querem Abrão. O rei de Sodoma diz assim: Abrão, pode ficar com o nosso ouro, eu te ofereço o ouro de Sodoma. Eu te ofereço a prata de Sodoma. Eu te ofereço as vestes ricas de Sodoma. Eu te ofereço todas as preciosidades de Sodoma. Eu só quero as almas, Abrão. Eu só quero as almas. O rei de Salém, o Melquisedeque, diz: Abrão,
Neste momento eu não tenho prata nem ouro para te oferecer. Eu só tenho pão e vinho para te dar. Eu só tenho pão e vinho para te dar. O que você prefere? Aqui tem uma pilha de ouro, uma pilha de prata, vestes caríssimas, bordadas com fios de ouro, só coisa chique, última moda, uma vida de ostentação, de riquezas. E aqui só tem pão e vinho. Um pão e um cálice de vinho. Do lado de cá, do lado esquerdo, está o rei de Sodoma. Um rei sem limites morais. Um rei permissivo, pecador. Um rei que diz, pegando essa riqueza aqui, faça da tua vida o que você quiser. Você não tem que dar satisfação para ninguém. Você não vai ter chefe, não vai ter patrão. Você não tem que dar satisfação para ninguém. Você é o dono do seu nariz. E eu, rei de Sodoma, te digo, pode fazer o que quiser da sua vida. Goze a vida, aproveite a vida. Com toda essa riqueza. Tá, Abrão? Eu te ofereço tudo isso. Mas eu só quero as almas. E o rei de Salém, o rei da paz, diz Abrão, eu te ofereço pão e vinho. Mas eu sou sacerdote do Deus Altíssimo. Eu sou o rei de Salém, eu sou o rei da justiça. Eu sou o rei da paz. É isso que eu tenho para te oferecer, Abrão. E eu posso te abençoar. Eu posso te abençoar, Abrão. E Abrão está no vale para decidir. Está no vale do rei para tomar a decisão. Abrão tem que escolher um desses dois reis. Abrão, eu posso te abençoar. Eu sou o rei de Salém, o rei da paz. Sabe, Abrão? Eu digo que bendito é Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Só estou falando isso para você, Abrão. Eu te abençoo em nome do Deus Altíssimo, a quem eu represento. Ele é o possuidor dos céus e da terra. E eu digo para você também, Abrão, bendito é o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Em outras palavras, Melquisedeque está dizendo, foi este Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, o dono de todas as coisas, que te deu a restituição de tudo que os teus roubadores haviam tirado. E Ele não tem só isso para te dar, não. Ele é o dono do céu e da terra, Abrão. Mas o que eu ofereço para você é só promessa. O que eu ofereço para você é preciso acreditar, senão você não consegue possuir. Já o rei de Sodoma, tudo que ele tem está aqui, para ser usufruído imediatamente, só tem um preço. O rei de Sodoma disse, eu quero as almas, inclusive a tua. Você está compreendendo? Eu só quero as almas. Você precisa compreender a palavra de Deus. Eu sei que você já leu isso muitas vezes, mas eu vou ler para você compreender o que eu estou explicando aqui. Versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse, bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Bendito seja o Deus Altíssimo, que te deu a restituição
Te deu a restituição, Abrão. Abrão, com uma atitude só, ele já mostrou qual era a sua escolha. Ele levantou a mão para o Deus Altíssimo. Ele levantou a mão para o Deus Altíssimo. Ele fez a escolha. E olha só, Abrão ainda dá o dízimo de tudo para Melquisedeque. Melquisedeque não está dando ouro, nem prata, nem vestes preciosas, nem riquezas, nem ostentação. Melquisedeque não está dando nada disso. E ainda aparentemente tira o dízimo de Abrão. Seria como se Abrão ficasse 10% mais pobre. Você está entendendo o que é viver pela fé? Você está entendendo o que é fazer a escolha certa? Final do versículo 20 diz, e deu-lhe o dízimo de tudo. Abrão deu o dízimo de tudo ainda para Melquisedeque. O rei de Sodoma insistiu. Abrão, fica com tudo. Eu só quero as almas. Só que até a alma de Abrão seria negociada se ele aceitasse a oferta do rei de Sodoma. Só que Abrão já tinha escolhido para quem que ele dava a sua alma. Para quem que ele deu sua alma? Para o Deus Altíssimo. E olha o que ele responde. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma, levantei minha mão, oh glória, ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E juro que, desde um fio até a correia de uma sandália, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, rei de Sodoma. De você eu não quero nem o cadarço de um sapato. De você eu não quero nem a correia de uma sandália. Para que você não diga que você me enriqueceu. De você eu não quero nada. Pode ficar aí com o teu ouro impuro, com a tua prata impura, com as tuas riquezas injustas. Pode ficar com os teus planos. Porque a minha vida, a minha alma já tem dono. É o mesmo que possui os céus e a terra. O Deus Altíssimo que possui todas as coisas, também é o possuidor da minha alma. E a minha alma não está à venda. Eu vou te convidar hoje. Vou te convidar hoje para dar a sua alma ao Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Vou te convidar hoje para entregar a sua vida ao verdadeiro Melquisedeque. Vá na carta aos Hebreus comigo, Novo Testamento agora. Estamos saindo do Antigo Testamento e indo para o Novo, na carta aos Hebreus, capítulo 7. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, aqui no Novo ele já é Abraão, quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Aí o escritor da carta aos Hebreus começa a discorrer de maneira teológica sobre Melquisedeque. Sobre Melquisedeque. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. O rei Davi escreveu em um salmo que ele começa dizendo assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que ponha todos os teus inimigos
por descanso dos teus pés. E naquele mesmo salmo onde Davi escreveu isso, Davi, põe lá, jurou o Senhor e não se arrependerá, porque Davi era profeta. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus Cristo pegou esse salmo de Davi, nos seus últimos dias de vida aqui na terra, e interrogou os fariseus. Porque os fariseus viviam dizendo que Jesus era um endemoniado, que Jesus era um falso profeta, que Jesus era um enganador, e o povo acreditava que Jesus era o Messias aguardado. Mas os fariseus não perseguiam Jesus. Então Jesus, naqueles últimos momentos, em pouco tempo ele será morto, mas antes da tragédia aparente acontecer, está escrito aqui, Mateus capítulo 22, versículo 42, Jesus pergunta para os fariseus: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe, de Davi, filho de Davi. Disse-lhes Jesus, como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo, por descanso de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Jesus está dizendo, eu sou o Melquisedeque. Eu estava lá com Abraão. Eu levei pão e vinho para Abraão. Sem pai, sem mãe, não tem um histórico, uma genealogia. Você pode traçar a genealogia de Jesus, dizendo que o pai dele era o José e que a mãe dele era Maria. Mas Jesus Cristo existe muito antes da fundação do mundo. Na sua oração, no capítulo 17 de João, Jesus pede restituição para Ele mesmo. Capítulo 17 de João, vamos ver? Capítulo 17 de João, Jesus está orando e diz assim no versículo 4. Eu, Pai, glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus quer restituição. Toda a glória que eu deixei lá e vim aqui para resgatar aqueles que foram levados pelos roubadores e saqueadores. Eu fui até o inferno para arrancar aquelas vidas das mãos sujas de Satanás. Aí Jesus ora na última noite, antes de morrer. Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Agora, Pai, glorifica-me junto de ti mesmo, com aquela mesma glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Eu deixei tudo. Consegui resgatar os que foram roubados e saqueados. Consumei a obra que me deste a fazer. Agora eu também quero restituição, meu Pai. Eu quero restituição. Em Apocalipse está escrito, no capítulo 5, versículo 4 em diante, sobre a restituição que Jesus Cristo recebe. Porque ele disse, eu tenho direito à restituição. Quando você é servo de Deus, quando você é serva de Deus, você tem direito a toda a restituição. Você pode ir para cima. Não abra mão de nada. O que Moisés disse para Faraó? Faraó dizendo, os homens podem ir, mas as mulheres e as crianças e os animais ficam. Moisés falou, não, os homens vão, suas esposas e as crianças também vão. Então vão vocês, vão suas famílias e fiquem os bens.
Moisés falou para o faraó que estava possuído pelo diabo: os nossos bens também hão de ir conosco. E quer saber, faraó? Nenhuma unha ficará. Restituição de tudo. Você não vai deixar nada no passado. Olhe para mim. Você não vai deixar nada no passado. Nem nos anos passados, nem o que você perdeu neste ano. E você não vai ficar suspirando para conseguir de volta e conquistar coisas novas, que compensem aquelas que você perdeu. Quando Jesus Cristo recebeu restituição lá na glória, Ele recebeu todo o poder de volta, toda a glória de volta, e toda a riqueza foi acrescentada ao Senhor. Se você servir este Deus com fidelidade, se você for fiel até a morte, se você não andar por vistas carnais, mas andar por vistas de fé, então você vai ter vitória em nome do Deus Yahvé. Você vai ter vitória em nome do Senhor Todo-Poderoso, o possuidor dos céus e da terra. Toda a igreja fique de pé. Toda a igreja fique de pé. Nós estamos num vale agora. Você está num vale, todos nós estamos num vale. Estamos aqui no vale de Savé. Estamos aqui no vale do Rei. Estamos aqui no vale do Rei. Você está no vale. 2 reis vieram ao teu encontro. Um é o rei das trevas. Ele promete para você todo ouro, toda prata, toda riqueza, todos os prazeres deste mundo. Ele só quer a tua alma. Ele te dá tudo. Ele ofereceu isso até para Jesus. Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Esse rei das trevas está aqui. Ele tem um nome até bonito, Lúcifer, portador da luz. Tem gente que acha que Satanás está portando luz, mas não, ele é só trevas. Ele é só escuridão. Ele é só destruição. Ele te oferece todas as riquezas deste mundo, todos os prazeres desta vida. Ele só quer a alma. E outro rei aqui veio ao teu encontro. Ele é manso, humilde. Manso e humilde de coração. E ele traz nas mãos 2 coisas para você: pão e vinho. Mas ele é Melquisedeque, aquele que não tem genealogia, nem princípio, nem fim. Aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o rei de Salém, ele é o rei da paz, ele é o rei da justiça. Ele é o rei eterno, seu reino nunca passará. Mas olhando para ele, quem pode desejá-lo? Parece tão simples. Oferece só pão e vinho. Qual deles você vai escolher? Para qual deles você vai levantar a tua mão? Abraão disse: eu levanto a minha mão. Aliás, ele não diz eu levanto, ele diz eu levantei, como coisa já feita. Eu levantei as minhas mãos. Eu levantei a minha mão ao Deus Todo-Poderoso, possuidor dos céus e da terra. E eu não quero nada de você. Eu só quero o que Deus tem para me dar. Se neste momento é pão e vinho que eu quero. Aí quando você aceita isso, você faz a escolha certa. Porque Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer este pão viverá para sempre. Eu tenho vida eterna. E este cálice de vinho, na verdade, traz com ele o Novo Testamento no meu sangue.
Quem recebe este cálice torna-se meu herdeiro e possuidor dos céus e da terra. Possuidor também de todas as coisas. O que o rei de Salém, o que o rei da paz tem para te oferecer, só pode ser alcançado pela fé. Abraão fez a escolha certa. É a tua vez de escolher. Você está no vale da decisão. Você está no vale da decisão. Você está no vale do rei. Tem 2 reis fazendo oferta. Para qual deles você vai levantar a mão? Eu pergunto, quem quer levantar a mão para esse imundo rei, libertino, pagão, assassino, homicida, infiel? Quem quer levantar a mão para este rei mentiroso, que não tem nem as chaves do seu reino mais? Porque Jesus Cristo, o outro rei, desceu até o inferno e tomou dele as chaves do seu reino. O reino da morte, o reino do inferno. Mas quem quer receber Satanás como rei, levante a mão. Quem quer levantar a mão para o diabo, aproveita agora. Ele só quer a tua alma. Este rei aqui, ó, ele também quer tua alma. Este rei aqui também quer a tua alma. Mas ele tem tudo que você precisa. Se você levantar a mão para este rei aqui, o rei de Salém, se você levantar a tua mão para este rei puro, santo, verdadeiro, imaculado, este que vive para todo sempre, este que mostrou o seu poder ressuscitando dos mortos, este que colocou todo o inferno debaixo dos seus pés, se você levantar a sua mão para este rei aqui, o rei Jesus, ele já vai escrever o teu nome no livro da vida. Aí ele que é o possuidor dos céus e da terra vai ser o teu possuidor por escrito. Ele vai ser o teu possuidor legítimo, como ele também é o Deus de Abraão. Ele vai ser também o teu Deus. Então eu pergunto, quem aqui quer levantar a mão para o Rei Jesus e recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Erga a mão direita assim bem alto, todos que querem. E eu quero que você venha com a tua mão erguida aqui para frente. E eu posso ver Satanás humilhado. Eu posso ver o demônio irado. Eu posso ver o demônio furioso, mas ele não pode fazer nada contra a tua vida, porque agora você também pertence ao Rei dos Reis. Vem aqui para frente, todos que ergueram as mãos, e vamos aplaudir mais, vamos aplaudir mais. Ô glória, está tendo festa no céu. Os anjos de Deus estão cantando e dançando. O inferno está de luto por tua causa. O inferno se calou. Eu quero chamar aqui na frente todas as pessoas que infelizmente agiram como Ló. Infelizmente, por um pouco de tempo, ou por um bom tempo, você ficou na carne. Você achou que poderia ficar imaculado no meio da lama, limpo no meio da sujeira. Você achou que poderia se assentar na roda dos escarnecedores, sem ser contaminado, sem ser contaminada. Eu vou te dizer uma coisa, não é por causa de Abraão, não. É por causa de Jesus Cristo que te ama incondicionalmente, que você ainda não foi destruído, que você ainda não foi destruída. Ele te ama. E Jesus Cristo foi até o inferno para te resgatar.
E Ele não quer ver você estendendo as tuas tendas até as portas de Sodoma. Ele não quer ver você colocando as tuas tendas, a tua habitação, a tua casa ali nos portões de Gomorra. Ele não quer ver você visitando a cidade do pecado. Ele não quer ver isso. Você que durante algum tempo cocheou entre dois caminhos, servindo a Deus, mas ao mesmo tempo andando por todos os lugares deste mundo, governado por Satanás. Mas você entendeu a palavra hoje. A gente não vive pelos olhos carnais. A gente vê pela fé. Você hoje está aqui ouvindo esta palavra, sabe o que está faltando apenas para você? Sabe o que está faltando apenas? Você vir para frente, dobrar os seus joelhos, pedir perdão a Deus e se consertar com o Senhor. Então sai do teu lugar e vem, só está faltando isso. Não fique em Sodoma, não fique em Gomorra, não chegue nem perto. Não chegue nos portões de Sodoma e Gomorra, não entre em Sodoma e Gomorra, não entre na cidade do pecado. Sai daí, vem para cá. Sai daí, vem para cá. Jesus Cristo já te resgatou. Sai daí, Ló. Sai daí, esposa de Ló. Sai daí, filhas de Ló, vem para cá. Vem para cá, o Espírito Santo está te chamando. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. O Espírito Santo está testificando no meu coração que há um grande número de pessoas aqui que já foram tocadas por Ele. Atenção, eu vou repetir, porque o Espírito Santo está falando que aqui neste auditório tem um monte de pessoas que sentiu o toque do Espírito. Você sentiu o toque. O Senhor está te chamando para você vir aqui na frente. E você está disfarçando aí atrás. Você está disfarçando aí no meio dessas pessoas. Você não está diante de homem, não. Você está diante de Deus. Abrão levantou as mãos diante de Deus, se humilhou. Você não está diante de homem algum, você está diante de Deus. E o Espírito Santo quer que você saia do teu lugar e venha aqui dobrar os joelhos e se humilhar. E Ele já falou contigo, então não fique aí, venha aqui para frente agora. Não é homem que está falando contigo, você sabe disso. Você sabe disso, o teu coração está ardendo, está queimando. Você sabe que você tem que sair daí e vir aqui na frente. Então venha já! E eu quero falar com você que está assistindo esta mensagem agora, pela TV, ou entrou no youtube.com/JoãoRibe e você está recebendo a palavra de Deus. Deus falou contigo. Aí mesmo onde você está, quer entregar a vida para Jesus? Onde você está, quer entregar a vida para Jesus? Se ajoelhe ao lado do teu televisor, se ajoelhe ao lado do teu computador. Deus está em toda parte ao mesmo tempo. Deus está aí aonde você está. Em casa, no trabalho, na cadeia, no hospital. Onde você está ouvindo, Deus está falando com você. Aí mesmo à distância, quer entregar a vida para o teu rei? O verdadeiro rei? Ou você quer continuar contentando o rei de Sodoma? Quer entregar a vida para o rei de Salém? E se você está em trânsito, não tem como se ajoelhar.
E você quer o Rei de Salém, você quer o Rei eterno, aquele que não tem princípio nem fim, aquele que sempre existiu desde antes do mundo ser criado. Antes de o mundo ser fundado, ele já existia. Você que quer o Rei dos Reis como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, aí onde você está, se você não pode se ajoelhar, faça um sinal para Ele, porque Ele está te vendo. Os olhos do Senhor estão em toda a terra, Ele está te vendo. Faça um sinal para Ele, coloque a mão direita sobre o teu coração. Onde você estiver agora, onde quer que você esteja agora, se não for possível se ajoelhar, faça um sinal para Ele, porque Ele está te vendo. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Deus vê tudo, Deus vê tudo, Deus vê tudo. E Ele quer ver agora o teu coração, Ele quer ver o teu arrependimento. Eu vou me ajoelhar aqui junto com essas pessoas, a igreja continue de pé. Coloque a mão direita sobre o teu coração, você que está de joelhos. A igreja estenda a mão direita na direção das pessoas aqui ajoelhadas. E você de joelhos, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, o Senhor falou comigo, e longe de mim colocar a minha tenda nas portas da cidade do pecado. Eu não quero habitar na cidade do pecado, porque o meu sonho, a minha fé, a promessa que eu tenho, é de que um dia eu irei habitar na cidade onde não entra o pecado, a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial. E só entra ali quem for lavado e remido no sangue do Cordeiro. Só entra ali quem lavou as suas vestes no sangue de Jesus. É por isso, meu Pai, que eu estou de joelhos. Eu levanto agora a minha mão direita. Pode levantar a mão direita, levante a mão direita. Eu levanto a minha mão direita ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, o possuidor dos céus e da terra. E eu declaro que entrego ao Senhor não somente a minha alma, mas também o meu corpo, o meu espírito e tudo que eu tenho. A partir de agora, eu vou te servir com fidelidade e singeleza de coração, com pureza de alma. Eu vou te servir todos os dias da minha vida, e eu quero perseverar até o fim, porque espero novos céus e nova terra, que um dia estes meus olhos, e não outros, estes meus olhos irão contemplar. Muito obrigado, meu Deus, por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre. Amém.